Programa Céus Abertos, com o pastor Rosival Molina, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Presidente Prudente. Bom dia! Nós estamos iniciando mais um programa Céus Abertos. Para mim, é uma alegria estar aqui com você mais uma vez para juntos meditarmos na Palavra de Deus. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo no livro de João, capítulo de número 3, verso de número 16. Vamos ler juntos a Palavra de Deus? Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Convide toda a sua família e fique agora com essa mensagem com o pastor Rosival Molina. Eu te espero aqui. Até daqui a pouco. 2 Coríntios capítulo 4, nós vamos ler apenas 2 versículos. Vamos ler o versículo de número 8 e o versículo de número 9. Diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Amém? Glória a Deus. Irmãos, vivemos um tempo onde há cerca de 8 bilhões de pessoas que vivem nesse planeta, em sua maioria, estão vivendo, sentindo, passando, pensando alguma aflição. Alguma situação tem afligido. Aquele que tem muito está aflito com medo de perder. Aquele que não tem está aflito porque está lhe faltando. Aquele que tem um parente, aquele que tem alguém que lhe aflige, certamente os 8 bilhões de pessoas que nós temos na face da terra, certamente tem alguma preocupação, certamente possuem alguma aflição. Porém, há dores que ninguém vê, há lágrimas que caem no travesseiro sem testemunhas. Existem batalhas que acontecem no silêncio da alma. Às vezes a pessoa está sorrindo por fora e por dentro está sofrendo. E às vezes surge uma pergunta, e a pergunta, ou até várias perguntas: até quando eu vou passar por isso? Até quando eu vou viver isso? Até quando eu vou suportar isso? Até quando eu vou enfrentar essa situação? Existem questionamentos. Nós temos uma expectativa que as coisas vão melhorar, que as coisas vão mudar, mas às vezes não muda, e isso começa a abater, a abalar a fé de algumas pessoas. E existem então as mentiras do inimigo que começam a tentar a assolar a mente, o coração, a alma de muitas pessoas. E a maior mentira que o inimigo quer levar para a sua mente, levar para o seu coração, é que isso nunca vai terminar, que isso nunca vai ter fim, que isso será sempre assim, que esse sofrimento, essa angústia, essa batalha, essa situação, este sofrimento nunca terá fim. Mas o Senhor me trouxe aqui para te dizer que assim como existe a dor, assim como existem as batalhas, assim como existem as aflições, as angústias, eu quero te dizer que você serve um Deus que põe um limite neste sofrimento.
O inimigo tenta tocar sua estrutura, mas nunca ele vai conseguir tocar o propósito que Deus tem na sua vida. Ele nunca vai tocar o propósito que Deus estabeleceu para a sua caminhada. A Bíblia nos diz no livro de Jó 38, no verso de número 11, a Bíblia diz: até aqui virás e não mais adiante, e aqui se quebrarão as suas ondas. O Senhor põe um limite. O Senhor estabelece um limite a essa dor. O Senhor estabelece um limite a esse sofrimento. O Senhor estabelece um limite a essa batalha. E o nome dele vai ser engrandecido na sua vida. E às vezes, irmãos, pastor, aonde que é esse limite? Esse limite é na vida emocional. Todas as vezes você tem sofrido nas suas emoções, toda hora chorando, toda hora entristecendo, toda hora acontece a mesma coisa. Às vezes é na sua caminhada, você vai até um certo ponto, mas ali começam a surgir situações, começam a você ficar perplexo com o que está acontecendo, e a situação mais uma vez se repete, você mais uma vez sofrendo, mais uma vez angustiado. Às vezes são os seus adversários. Acabou de vencer uma luta, levanta outro adversário, outra situação, tudo de novo, tudo novamente, e você mais uma vez sendo perseguido, você mais uma vez sendo atacado. Às vezes é em relação aos ataques, que às vezes até ferem, às vezes até nos abatem, mas o Senhor me trouxe aqui para te dizer que hoje você vai entender que as coisas podem ter saído do seu controle, mas não saíram do controle de Deus. As coisas podem ter saído da sua forma, mas não saíram da forma de Deus. E Deus sabe o seu limite, Deus sabe aonde você suporta, Deus sabe até aonde você aguenta, mas Ele põe um limite nesse sofrimento. Você não vai ser destruído aí, você não vai morrer aí, você não vai parar aí, você não vai ficar aí, porque Deus hoje põe um limite nessa dor, Deus põe um limite nessa situação. E aí nós vemos aqui, no verso de número 8 e 9, o que Deus nos diz. Ele diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. E ele começa dizendo então: em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Mas o Senhor me trouxe aqui para te dizer que Ele está contemplando as pressões, Ele está contemplando os apertos, Ele está contemplando as crises, Ele está contemplando as enfermidades, as decepções, Ele está contemplando todas as perdas na sua vida. E Ele me diz e te diz, no livro de João 16:33, em mim tenhais paz. Fique em paz. Você está sendo esmagado, apertado, pressionado, atribulado, mas tenha paz, porque em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então o Senhor está te dizendo que existe uma pressão, existe uma opressão, mas você não vai ficar sem saída. Tem gente que está sorrindo em público, mas está chorando por dentro. Existe um sofrimento emocional. Só Deus sabe como está o seu coração. Existe um sofrimento emocional. E o sofrimento emocional, ele às vezes chega a ser pior, porque ele é um sofrimento silencioso que só você sabe. Aquela fratura exposta, todos veem, mas o sofrimento emocional, ele é silencioso. Ninguém vê, só aquele que vivencia, mas nós temos um Deus que conhece o seu coração.
No livro de 1 Samuel 16:7, Deus não vê como o homem vê o que está no exterior, mas Deus sonda e vê os corações. Deus sabe toda a sua aflição e Ele está contemplando esse sofrimento emocional. Então, o apóstolo Paulo começa nos dizendo: em tudo somos atribulados, mas ele avança e diz: mas não angustiados. Você pode estar sendo apertado, você pode estar sendo esmagado, você pode estar sendo pressionado, mas não será angustiado. Irmãos, a angústia, você não consegue estar nela, viver por muito tempo. Jesus esteve em um momento de grande angústia, onde o suor se transformou em sangue. Foi um momento de grande angústia. A angústia você não consegue suportar por muito tempo, porque começa a afetar o emocional, começa a afetar a saúde, começa a afetar o seu sistema nervoso. É um desastre. E o Senhor está dizendo: você pode até estar pressionado, atribulado, esmagado, mas não estará angustiado, porque eu conheço o seu limite, eu conheço as suas condições. E Ele nos garante no livro de Salmos 46, no verso 1, Ele diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Deus é o seu socorro na hora da angústia. Sabe aquela hora que você acha que não vai suportar, não vai aguentar? Deus é o socorro, e não é um socorro distante, é um socorro bem presente. Irmãos, esteja com Deus, porque Ele não vai deixar esse sofrimento passar do limite. Esteja na presença de Deus, e Ele vai entrar, Ele vai livrar, Ele vai ser o socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor me trouxe aqui para te dizer: angústia, batalha, adversidade, pressão, aperto, mas Ele vai entrar. Ele sabe até onde você aguenta, Ele sabe até onde é o limite, e Ele não vai te deixar angustiado, Ele não vai te deixar sem resposta. E se você crê, já vai aplaudindo ao Senhor Jesus. Ainda no verso de número 8, Ele diz assim: tudo somos atribulados, mas não angustiados. E Ele continua dizendo agora na caminhada: perplexos, mas não desanimados. Perplexos. Você pode até estar perplexo na caminhada. Sabe o que é perplexo, irmão? É aquele assim, você está caminhando e não está entendendo nada do que está acontecendo. Você pode até estar perplexo, mas não desanimado. Talvez você está dizendo: até quando isso? O que Deus está fazendo? O que Deus está permitindo? Jó, numa determinada situação, passou por isso. Ele ficou perplexo. Num único dia, no mesmo dia, ele perdeu os bens, perdeu os camelos, as ovelhas, os bois, perdeu tudo. No único dia ele perdeu os filhos, todos morreram. Num único dia ele perdeu a estabilidade e até a saúde. Num único dia. Perplexo, o que está acontecendo? A Bíblia diz que quando Jó perdeu tudo, ele disse assim no livro de Jó 1:21: nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei para lá. O Senhor deu, e o Senhor mesmo que tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Eu aceito. Ele não entendeu nada do que estava acontecendo, mas glorificou, bendizeu o nome do Senhor. Mas a Bíblia nos diz que também o profeta Daniel começou a orar, começou a se consagrar, começou a jejuar por 21 dias. E a Bíblia nos diz no livro de Daniel, capítulo 10, no verso 12, que a Bíblia nos mostra que o anjo do Senhor venceu barreiras, venceu potestades, venceu lutas, e ele diz: eu vim por causa das suas orações. Eu vim por causa das suas orações. Quando o povo de Deus se reúne para orar, quando o povo de Deus se reúne para se consagrar,
existe um comando no céu. A Bíblia diz em Tiago 5,16, a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Deus está contemplando as suas orações. Mas às vezes, irmãos, a dor maior às vezes não é nem perder as coisas. Jó perdeu os filhos, perdeu os bens, perdeu a estabilidade. A dor maior às vezes não é nem perder. A dor maior é não entender o que está acontecendo. Mas eu quero te dizer que existe coisa que você só vai entender na glória de Deus. Existem coisas que você só vai entender, respostas que você vai ter só perante o próprio Deus. Continue apenas marchando, continue adorando, continue glorificando, e Ele vai pôr um limite nesse sofrimento. A Bíblia nos diz que Jó, no capítulo 42, no verso 10, teve tudo em dobro. Tudo em dobro. Deus dobrou tudo, né? E o nome dele foi engrandecido. Deus mudou o cativeiro de Jó. E eu creio que Deus vai mudar o seu cativeiro, Deus vai mudar a sua história. Então ele diz assim: mas em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas ele continua dizendo, mas não desanimados. O Senhor me trouxe aqui para te dizer, não desanime. Deus conhece seus limites. E a Bíblia nos diz em Romanos 8:28, e sabemos que todas as coisas, não são algumas, e sabemos que todas as coisas contribuem, mas aí não é separado, ele diz assim, contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas contribuem juntas, as coisas boas, as coisas ruins, as doces, as amargas, aquelas que agradam, aquelas que desagradam. Juntando tudo isso, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo que você está passando, seja de bom ou de ruim, isso vai te amadurecer, isso vai te favorecer. Só faz a vontade dEle, só faz a vontade dEle. Quando Jó passou todas essas coisas, os amigos vinham dizer, mas você perdeu os filhos? Ele diz, eu sei. Você perdeu os bens? Ele falou, eu sei. E continuar lá no livro de Jó 19:25, ele responde, você perdeu os filhos, eu sei. Você perdeu os bens, eu sei. Você perdeu as ovelhas, eu sei. Você perdeu os camelos, eu sei. Mas ele diz também no Jó 19:25, mas eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele se levantará. Saiba, eu não sei quais são as perdas, eu não sei quais são as lutas, mas saiba que Deus vive na sua vida. O seu Redentor vive e que por fim ele se levantará. Em Hebreus 10:37 diz, é mais um pouquinho de tempo, aguenta mais um pouquinho, aguarda mais um pouquinho, ora mais um pouquinho, é mais um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá e não tardará. Talvez é a última luta, é mais um jejum, é mais um culto, é mais uma consagração, é mais uma renúncia, é mais algo que você tem que engolir um sapo, aguentar calado, é mais um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá e não tardará. Às vezes o inimigo sabe que ele está prestes a perder, e você está prestes a se apropriar da grande vitória que Deus vai colocar na sua mão. Ele vai tentar de tudo, ele vai disparar as suas últimas batalhas, as suas últimas setas, para que você desista, para que você desanime, mas é mais um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá e não tardará. E no verso 38 ele diz, e o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Você não está vivendo o final da sua história, você está vivendo uma fase da sua história. Você não está vivendo toda a sua história, está vivendo um capítulo, mas eu quero te dizer que Deus conhece o livro da sua vida. Deus conhece tudo, Deus conhece o livro inteiro, e Ele está vendo, Ele está contemplando, e o nome dEle será engrandecido e glorificado. Então na caminhada, não fique, você pode até ficar perplexo, mas não desanime, não desanimado. Ele continua dizendo, ele diz assim,
Tudo somos atribulados, mas não angustiados. Verso 8. Perplexos, mas não desanimados. E aí no verso de número 9 ele diz: perseguidos, mas não desamparados. Perseguidos, mas não desamparados. Deus sempre amparou. Então saiba, talvez você está sofrendo perseguição, talvez você está sofrendo apontamento, e a Bíblia nos diz que você é bem-aventurado por isso. Mateus 5,11 diz: bem-aventurados sois vós, quando vos perseguirem, quando vos injuriarem, quando disserem coisas sobre vocês, por causa do meu nome. Alegrai-vos, sabei que é grande o vosso galardão lá no céu. Bem-aventurados sois vós, quando forem perseguidos. Mas eu quero te dizer que não será desamparado. Não será desamparado. A palavra de Deus nos garante isso. Ela diz assim, Salmo 34, verso 19. Ela não fala que são poucas, não. São muitas. Salmo 34, verso 19 diz assim, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Eu não sei quais são as suas aflições, não sei quais são as suas perseguições, mas o Senhor tem te livrado de todas. Você já chegou até esse dia, você chegou até esse momento, Deus tem te livrado. E Ele diz assim, para terminar: pastor, estou muito abatido. Lá no verso 9 ele diz: perseguidos, mas não desamparados. E ele termina o versículo dizendo: abatidos, mas não destruídos. Talvez você pode ter entrado aqui abatido. Eu não sei quantas vezes você já foi abatido, já caiu, mas o Senhor nos garante, lá em Provérbios 24:16, Ele diz assim: porque 7 vezes cairá o justo e se levantará. 7 vezes cairá o justo, mas se levantará. Eu não sei o que te abateu, eu não sei o que te derrubou, eu não sei o que lançou você no chão, mas o Senhor está me dizendo que você vai se levantar, e o nome dEle vai ser engrandecido na sua vida. No livro de Salmos, capítulo 37, no verso 24, ele diz assim: ainda que você caia, não vai cair não, em nome de Jesus. Profetizo aqui que Deus vai te dar discernimento, sabedoria, visão, orientação, inteligência, direção, e não vai cair. Mas ainda que caia, não ficará prostrado, porque o Senhor o sustém com a sua mão. Ainda que caia, Deus está cuidando de você. Deus está cuidando. Você pode estar até abatido, mas não destruído. Deus me trouxe aqui para te dizer que Ele é um Deus que levanta. Deus é um Deus que vai te pôr de pé. Deus é um Deus que te sustém. Aquilo que parecia a sua maior derrota, Deus vai transformar na sua maior vitória. Então, para encerrar, você não está livre do sofrimento, mas Deus põe um limite nesse sofrimento. Saiba, você precisa apenas continuar, você precisa apenas glorificar a Deus, você precisa continuar buscando a Ele. Ele põe um prazo nesse sofrimento, Ele põe um prazo nessa dor, Ele põe um prazo nesse vale, vai ter uma saída nesse vale, porque a cruz também teve um limite. O domingo da ressurreição, o domingo da vitória. O inferno conhece os seus limites, o diabo conhece seus limites, a prova também conhece seus limites, mas Deus continua no controle de todas as coisas, e Ele sabe a hora de pôr um fim em toda essa situação, e o nome dEle vai ser engrandecido. Então, irmãos e irmãs, o sofrimento não será o seu endereço definitivo. O sofrimento não será a sua residência. Esse deserto não é a sua residência, é uma passagem
1 Coríntios 10, no verso 13, diz que não veio sobre nós tentação, senão humana, mas fiel é Deus que não vos deixará ser tentado além daquilo que você pode, Deus vai visitar a sua vida. Talvez você chegou aqui cansado, abatido, perplexo, perseguido, mas Deus me trouxe aqui para te dizer, hoje Ele põe fim nesse sofrimento, hoje Ele põe fim nessa situação. As provações só vão servir para purificar a sua fé, para revelar que a graça de Deus é suficiente e que o seu poder, o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. E quando tudo isso terminar, você vai sair vivo, você vai sair glorificando, você vai sair mais forte, você vai sair mais maduro, você vai sair mais dependente de Deus, e o nome dele vai ser glorificado no testemunho da sua vida. E se você crê, aplauda o Senhor nesta noite. Glória a Deus por esta palavra. Eu creio que o Espírito Santo de Deus falou ao seu coração. E foi possível você entender que a maioria das nossas batalhas são espirituais. A Bíblia nos afirma isso. Vamos ler juntos? Efésios, capítulo de número 6, verso de número 12. Diz assim a palavra do Senhor: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Que Deus abençoe a sua vida e de toda a sua família. Eu te espero aqui. Até a próxima semana.